Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcia. Vamos a mais um vídeo de Jesus no Lar. Você tem na sua família algum parente difícil, de convivência complicada, que sempre cria confusão? Então é sobre isso que Jesus vai conversar conosco hoje. É sobre os instrumentos da perfeição. Na casa de Simão Pedro, Jesus estava fazendo o Evangelho no lar. A gente já contou essa história, como é que surgiu o Evangelho, no primeiro episódio. Se você não viu, corre lá e dê uma olhadinha, que é bem legal essa história. Mas o Simão Pedro estava muito chateado, estava muito irritado, porque um tio dele acusou o Simão Pedro de gastar os bens da família. E um primo do Simão Pedro quase deu uma bofetada nele no meio da rua, na frente de todo mundo. E Jesus foi ler os escritos sagrados, os escritos antigos, que Jesus era judeu, e eles liam. Jesus lia os escritos sagrados e depois fazia comentários. E Jesus então leu algumas frases e o Simão Pedro não aguentou. Simão Pedro desabafou e disse: "Pronto, falei." E Jesus ouviu em silêncio. Jesus fazia muito silêncio, ele escutava muito as pessoas. E aí, o Simão Pedro então contou tudo, desabafou, e Jesus disse assim: "E Simão, e o que você fez perante essa situação, perante esses parentes ingratos?" E Simão Pedro disse assim: "Reagi como eu devia. Chamei o meu tio de avarento, de sovina, que não gosta de gastar dinheiro. Falei que o meu primo era mentiroso na frente de todo mundo." Em primeiro lugar, Simão, ele não agiu, ele reagiu. Ele nem pensou no que ele fez. Ele já foi lá e falou sem pensar. Em segundo lugar, na frente de todo mundo. Quer dizer, não precisava falar que o tio era avarento, que o primo era mentiroso na frente de todo mundo. Não precisava nem falar sobre esses defeitos, fazer esta crítica, quanto mais em público. E Jesus então esperou longos minutos. Jesus ele fazia essas pausas. Por quê? Primeiro, para ele pensar, para ele meditar no que ele ia dizer, para ele acalmar a pessoa que estava do outro lado, e muitas vezes também para se calar de vez e não falar nada, porque Jesus tinha muitos inimigos, tinha muitas pessoas que não gostavam dele. E para ele não criar confronto, conflito, então ele ficava em silêncio. Jesus fez esse longo silêncio e perguntou para o Simão Pedro: "Simão, quando um marceneiro quer fazer uma casa, o que ele faz?" É uma casa de madeira. O Simão Pedro, irritado, disse assim: "Ele trabalha." E Jesus, bem-humorado, disse assim: "Ele trabalha com o quê?" "Com as ferramentas dele." E Jesus então começou a explicar. Ele disse: "Olha, Deus, ele vai dar os parentes, as pessoas que são mais próximas da gente, para a gente poder se aperfeiçoar, para a gente poder melhorar." Esses parentes, eles na verdade seriam o quê? Seriam os instrumentos que Deus vai nos dar para que a gente possa melhorar, para que a gente possa edificar o reino dos céus dentro de nós. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque Jesus falava muito de edificar o reino dos céus no coração dos homens. E quando Jesus falava em reino dos céus, todo mundo achava que Jesus ia realmente construir um reino com castelo, com rei, com pessoas em volta, e todo mundo então queria: "Que lugar que eu vou ficar no reino?" E não era isso. Na verdade, o reino de Deus é algo interno. Ele vai juntar sentimento e vai juntar o pensamento. Então é isso que a gente tem que evoluir no nosso pensamento, no nosso sentimento.
na inteligência e na moral. Então, esses parentes, eles são colocados na nossa vida justamente para a gente poder evoluir. Então, Jesus continua assim, diz, olha, Deus só dá aquilo que a gente pode fazer. Ele não exige nada a mais. Ele dá os problemas de acordo com a habilidade que nós temos de chegar a uma solução. Então, para os pássaros, ele só pede para fazer o ninho, mais nada. Para as ovelhas, só para produzir lã para o produtor. Não pede para a ovelha já dar o casaco pronto. Mas para nós, que nós somos seres humanos, seres inteligentes, ele vai dar instrumentos para que a gente possa galgar degraus mais elevados. Então, assim como o serrote, o martelo, são ferramentas, são instrumentos para o marceneiro construir a casa, os parentes também, eles vão ser os nossos instrumentos para que a gente possa se aperfeiçoar e para que a gente possa evoluir e construir o reino dos céus no nosso interior. É como se você fosse construir um castelo de papelão, uma casa de papelão. Você precisa de instrumentos, senão você não vai conseguir construir. Você vai precisar de tesoura, de régua, de lápis. É a mesma coisa, a analogia é a mesma. Para nós podermos evoluir, nós precisamos desses instrumentos. Para você poder construir a sua casa de papelão, você também vai precisar desses instrumentos. E Jesus então continua dizendo: aquelas pessoas que são difíceis, elas são colocadas na nossa vida para nós podermos treinar a nossa capacidade de auxiliar, de ajudar. As pessoas más vão ser colocadas para nós aprendermos a praticar a bondade, a sermos bondosos. As pessoas ingratas para nós testarmos a nossa capacidade de perdoar. E as pessoas doentes para nós exercitarmos a nossa habilidade em socorrer. Essas pessoas todas são colocadas na nossa vida justamente para que nós possamos nos aperfeiçoar, evoluir. E Jesus continua: se a gente não consegue ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, como é que a gente vai fazer para ajudar a grande família do universo? Nós temos que ter muito amor, muita humildade para, com o uso da inteligência, podermos alcançar a paz, podermos alcançar a felicidade. E é assim que a gente vai desenvolver a parte da inteligência e a parte da moral, ou seja, a sabedoria e o amor. E é assim que a gente vai construir o reino dos céus. Quando Jesus terminou a explicação, houve um silêncio geral e ninguém falou mais nada. E aí? Você tem esse parente difícil, que é complicado, que só cria confusão? Como que as pessoas da sua família lidam com essa pessoa? Você já observou? E como você lida com isso? Não seria interessante você melhorar a sua forma de agir com essa pessoa? Se ela for uma pessoa difícil, ingrata, perdoando. Se ela for doente, auxiliando. Quem sabe essa pessoa, que às vezes é difícil, que às vezes é complicada, se dá conta de que não adianta ser ruim, ser difícil, ser complicado, criar confusão. E as outras pessoas, vendo você mudando a sua atitude, também vão começar a mudar. E aí as pessoas vão começar a se dar conta, escuta, por que a gente tem que complicar tantos relacionamentos? Por que a gente tem que criar tanto conflito, tanta confusão? Não é melhor a gente viver em harmonia e ficar numa boa e tudo bem? Quem sabe você começa por aí e você já começa a mudar o seu núcleo familiar.
Espero que você tenha gostado de mais uma história de Jesus aqui no nosso vídeo de Jesus no Lar. E até a próxima. Tchau!